Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo à noite mesmo, pelo celular, então a imagem não vai ficar muito boa, vai ficar com os ruídos, mas eu tenho que gravar agora. Essa mensagem é para você colocar à prova a mensagem calvinista. E se você é calvinista, presta atenção nisso. Segundo 1 João capítulo 2, quero ler 6 versos, e nesses 6 versos meditar. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É lei. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, mandamentos, é isso que João está mostrando. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Poderia continuar lendo, vai falar muito de mandamentos, de amor, da palavra de Deus, mas eu quero frisar aqui esse começo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Você conhece a mensagem calvinista, Jesus não morreu por todos, ele não amou o mundo inteiro. O mundo, em João 3, a partir do verso 16, são os eleitos, é assim como todos os outros versos. Por exemplo, Paulo fala que Jesus te deu em preço de resgate para todos, e todos são eleitos. Pedro fala que Deus não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento de Deus. Todos são os eleitos, não pode ser todos os homens, porque se Deus querendo salvar todos os homens e todos não fossem salvos, Deus perderia a sua soberania, o seu poder de escolha, o seu plano de salvação justo. Deus não poderia amar todos os homens, senão todos os homens amariam ele. Não seria evangelho de Deus se Deus amasse todos os homens, mesmo sabendo que todos os homens não amariam ele. Que Deus chamasse a muitos, não a todos, mas chamasse a muitos. E poucos fossem os escolhidos, se esses escolhidos tivessem o poder de escolha, e pelo seu poder de escolha tivesse escolhido a Deus. Aí a salvação estaria no poder do homem e não no poder de Deus. Isso é a mensagem calvinista. Não a mensagem do apóstolo Paulo, nem a de Pedro, nem Tiago, nem João, nem de nenhum profeta. Mas aqui João, eles dizem, Jesus morreu, fez expiação somente pelos eleitos. Derramou sangue somente por aquele a quem Deus quis salvar. Mas João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, ela é originária do livro da lei. Propiciação vem do propiciatório, que é uma figura de Cristo, que faz uma só peça com a Arca da Aliança, principal objeto de Israel, principal objeto do tabernáculo de Deus, tanto que ficava no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano, e ali era o mês 7, dia 10, o dia da expiação, da propiciação, dia da redenção, chamado no Novo Testamento de dia da redenção, redenção futura, que os apóstolos que estudam as festas conhecem muito bem. Calvinista não estuda as festas de Deus. Se você é calvinista, você não estuda as festas de Deus e não conhece as duas casas de Israel. Se você estuda verdadeiramente as festas de Deus e conhece as duas casas de Israel, você não é calvinista. Uma coisa exclui a outra. Você já viu calvinista pregando duas casas de Israel? Festas? Eles nem focam nisso. Tudo se cumpriu em Cristo, aí eles abafam toda a mensagem que está em toda a palavra de Deus e aí pregam o calvinismo. Mas aqui, por que João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro? Quando João fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados, esses seriam os eleitos. Segundo o ponto de vista calvinista, os nossos pecados, os eleitos. E o mundo inteiro, quem seria?
Como se interpreta isso? Eu pensei, me colocando num lugar calvinista, que os calvinistas poderiam ter um tipo de escape aqui. Eu não conheço quais seriam os outros, porque eles são mestres em torcer o texto. Um tipo de escape poderia ser: João estaria escrevendo naquela época para uma igreja que estaria recebendo a carta. E ele está falando para a igreja: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E aí o mundo inteiro são os eleitos, e os nossos pecados também são os eleitos. Agora vê se isso faz sentido. João escrever para uma igreja e dizer: olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados, vocês que estão recebendo a carta, e não somente pelos nossos, mas pelos os do mundo inteiro. E aí João já tinha ensinado que o mundo inteiro são somente os eleitos. Não é a tese aqui, não é nem o foco dele falar isso aqui. Mas seria um escape calvinista, totalmente depravado. Se existe uma coisa totalmente depravada, é a pregação calvinista. Não faz sentido. Não preciso torcer o texto, forçar ele a dizer algo que o escritor não está dizendo nem no contexto imediato, nem no contexto geral. Não preciso forçar isso. O que João está dizendo: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se referindo não somente à igreja local, ou ao tipo de pessoa que recebe a carta, mas a todos. E aí ele fala não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Mostrando que Jesus, que derramou o seu sangue, onde faz expiação, propiciação, redenção, ele fez isso pelos nossos, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, e ainda era poderoso para salvar o mundo inteiro, caso o mundo inteiro cresce no Senhor Jesus. É isso que João está querendo dizer. Então Deus não vai deixar de amar todos os homens só porque todos os homens não amariam ele. Deus não vai deixar de ser justo por causa dos injustos. Agora, como que você, calvinista, iria olhar para um texto desse, iria fazer o texto, forçar o texto a falar uma coisa que o texto não está falando? E não tem somente esse texto, tem vários outros. Na mesma carta, no capítulo 4, tem uns versos interessantes também. A partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está falando de amor. Primeiro verso. Já começa falando de amor. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui o calvinista acharia caminho para torcer o texto só no verso 10. Mas no próprio verso 10 fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. No capítulo 2 ele já falou não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E realmente o mundo não amou a Deus primeiro, Deus amou o mundo primeiro. E mesmo sabendo que muitos não iriam aceitar a proposta da salvação, mesmo sabendo, ele não deixou de estender a mão. Romanos 10, que é contexto de Romanos 9, não diz? Todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contraditório. Se Deus estendeu a mão para um povo rebelde e contraditório, e se ele deu testemunho que o povo é rebelde e contraditório, esse povo não foi salvo. E de fato, no contexto, mostra que não foi. Mas se ele estendeu a mão, é para salvar. E se ele estendeu a mão e ao mesmo tempo não deu olhos para o povo ver e enviou um espírito de entorpecimento, como aparece no mesmo contexto que Paulo escreve, e se isso foi desígnio de Deus naquela proposta calvinista, o rebelde contraditório é o próprio Deus. Ele tem algum distúrbio mental. Estende a mão para você, está estendendo a mão, está querendo que você pegue nela, mas não deu olho para você ver a mão dele e enviou um espírito de entorpecimento. Estende a mão todo dia, mas você não pode pegar na mão dele. E aí ele fala, rebelde contraditório. É confiável esse Deus? Esse Deus não é confiável, porque é o Deus dos calvinistas. O Deus da Bíblia é totalmente confiável. E aqui João fala do amor. Aquele amor, onde diz que Deus amou o mundo, e ele fala para você amar o seu próximo como a si mesmo. Amar qualquer pessoa, mas o próprio Deus não amou. Mas você tem que amar. O próprio Deus não amou, mas você tem que amar.
Vai entender. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Se a pessoa ama, ela nasceu. Novo nascimento. Muitas pessoas amaram e se desviaram. Mas a pessoa que se desviou nunca foi nascida. Não é preciso nascer de novo para ter a vida eterna e nunca mais perder. Mas quem perde a salvação não é que perdeu a salvação. A pessoa estava na igreja, pregou o evangelho, etc. e tal, mas nunca nasceu de novo. Então ela nunca amou. Você se torna juiz. Nunca amou, nunca nasceu de novo. Mas você conviveu com a pessoa e viveu e presenciou o amor dela. Vai entender. A mensagem calvinista é isso. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ponto de vista calvinista, amar só os eleitos, porque Deus de tal maneira amou os eleitos. É a mesma expressão de João 3,16. De tal maneira amou os eleitos. Então nós devemos amar os eleitos. Agora, como é que você vai saber se uma pessoa é eleita ou não? Você afirma, a pessoa é eleita. 5 anos depois ela está no mundo. Não, na verdade nunca foi eleito, nunca nasceu de novo. Passa mais 3 anos, ela se arrependeu amargamente de ter vivido aquele momento de apostasia. Você já deve ter conhecido, eu conheço pessoas que criam em Jesus, foi pro ateísmo e depois voltou para Cristo. Você vai se tornar juiz dela. Nunca nasceu de novo, mas a pessoa está em Cristo, mas como ela uma vez se desviou e depois voltou, você vai dizer que ela nunca nasceu de novo. E se ela voltar e você não querer dizer isso, você não vai poder afirmar que ela tem a vida eterna, porque ela pode se desviar. Você não tem certeza de nada se você é um calvinista. Eram esses 2 textos que eu queria ler para vocês. João, um apóstolo de Cristo, ele disse, se alguém não receber a nossa doutrina, Deus não está nele. A nossa doutrina, a doutrina do apóstolo João, é que Deus morreu, fez a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Faz sentido aquela minha explicação, que seria o escape calvinista? Não faz. Faz sentido o que eu falei depois. É como Paulo disse, Deus é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, porque os fiéis serão salvos. Todos os homens, se escolhessem a Deus, poderiam ter sido salvos, mas não foi. E Deus ainda continua sendo soberano, porque nenhum homem poderia escolher ou fazer nada se Jesus não viesse fazer o seu sacrifício para se cumprir as profecias da Torá e dos profetas. Tá bom, irmãos? É isso daí. Eu só tenho 15 minutos para gravar. Espero que vocês tenham entendido. Ficou claro, não ficou? Então comentem aí embaixo o que vocês acham. Existe uma outra alternativa para se interpretar esse texto que não seja essa que eu estou dando? Uma alternativa de interpretação justa? Se vocês acham que existe, pode colocar aí. Vamos analisar. Vamos ver a mentalidade e o amor das pessoas. Porque eu testemunho, Deus amou a todos. Não amou alguns, amou a todos. Sabendo que nem todos amariam a Ele. Propôs a salvação para todos, sabendo que nem todos escolheria a salvação. E Deus continua sendo Deus, porque o homem não poderia escolher nada se Deus não enviasse o seu Filho e não tivesse todas as profecias no Antigo Testamento, trabalhado geração após geração com os profetas, e todos para remontar aquele contexto no qual se manifestaria o Filho de Deus para fazer a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Tá certo, irmãos? Então, fala aí nos comentários o que você entende. Eu também quero falar sobre o novo nascimento. Aqui apareceu um texto dizendo que aquele que ama é nascido de Deus. E eu quero falar sobre o novo nascimento também, talvez em um próximo vídeo. Assista também os vídeos relacionados que vão estar na descrição. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse assunto, mas depois eu quero sair desse assunto e ir para outros assuntos mais proféticos e mais significativos para a gente. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe e até os próximos vídeos.